Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 27 de setembro, neste mês da Bíblia. E nós vamos nos aproximando no próximo dia 30, quando estaremos celebrando a memória de São Jerônimo, que trouxe a Sagrada Escritura para a língua latina, que chegou até nós graças ao seu trabalho, que temos hoje acesso aos textos sagrados e agradeçamos a Deus por esse dom concedido a esse grande santo. E hoje a Igreja celebra São Vicente de Paulo, sacerdote que nasceu em setembro de 1581 na França, se ordenou sacerdote no ano 1600 e foi preso como escravo pelos turcos muçulmanos na Tunísia por vários anos e foi um grande protagonista da reforma na Igreja no seu tempo. Foi o fundador da Congregação dos Missionários da Missão, os chamados Lazaristas, juntamente com Santa Luísa de Marilac, fundou a Congregação das Irmãs da Caridade de São Vicente. Ele faleceu no dia 27 de setembro de 1660 e foi protocolado como santo pelo Papa Clemente XI em 1737. É o santo dos pobres, patrono das conferências de São Vicente de Paulo, espalhado por todo o mundo. E o Papa Leão XIII o declarou patrono das obras de caridade em toda a Igreja Católica no mundo inteiro. E nós vamos refletir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 9, os versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Caros irmãos e irmãs, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Se Jesus estava orando e os discípulos estavam com ele, então deviam estar orando também, aprendendo com Jesus a orar, a entreter-se com as coisas do Pai. Se queremos aprender a orar, precisamos ficar com Jesus, ter tempo para Ele, deixar que vá trabalhando nosso coração, nossa mente, modificando nossas perspectivas. É assim que poderemos saber quem é Jesus, o Filho de Deus. Hoje, como ontem, devemos, com frequência, a mesma pergunta: quem é Jesus? Ou, mais concretamente ainda,
quem é Jesus para este mundo atormentado com tantas situações difíceis? Ou que Jesus estamos anunciando hoje em nossas igrejas? O que ele significa para mim, para cada um de nós e para todos nesse mundo? O contexto evangélico nos deixa entrever que Jesus está avaliando o seu projeto evangelizador, partindo do impacto de sua pessoa nos discípulos. A avaliação está centrada em sua pessoa. Irmãos e irmãs, muitas respostas, as mais diversas, dadas naquele tempo e muitas outras que continuamos dando até hoje, de alguma forma, todas respondem aos sonhos coletivos do povo, às suas ânsias de vida, de libertação. Mas essas respostas são curtas, inclusive as de São Pedro, que, como doutrina, pode ser muito certa. Jesus é o Messias, mas na cabeça ainda de Pedro estão os sonhos triunfalistas e racistas até. Na prisão de Jesus, Pedro usa da espada. Na metade e na realidade, Pedro vê a palavra Messias e era continuamente contaminada por acentos violentos e políticos. Jesus precisou passar pelo escândalo da cruz para encontrar o seu verdadeiro rosto até para os apóstolos e a verdadeira identidade de Jesus. Até os nossos dias, insiste que deve voltar a Jesus, o Jesus dos Evangelhos. Todos estamos buscando o seu verdadeiro rosto até os nossos dias. Pois bem, irmãos e irmãs, nesse mês da Bíblia, que nós temos oportunidade de repensar os momentos importantes, de voltar a ler com mais assiduidade a Palavra de Deus. E como fazemos todas as sextas-feiras, quando somos convidados pela Igreja a praticar um pouco de mortificação, de pequenos sacrifícios ainda que fosse, e um deles é justamente meditar na Palavra de Deus. E vamos, portanto, pedir a Ele, Deus, essa graça. E também prosseguir orando com insistência para os nossos irmãos que sofrem nos leitos de hospitais, em casas de repouso por esse mundo afora, por aquelas pessoas que nós chamamos os profissionais da saúde, que dedicam de corpo e alma a socorrer nossos irmãos doentes, pelas pessoas que vivem constantemente em conflitos e pedindo pela paz no mundo. Que Maria, a mãe de Jesus, a rainha da paz, Jesus, o rei da paz, traga a paz. Eu costumo dizer que o ser humano sem vivência da paz é impossível viver a alegria de filho de Deus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.